Prefeitura de Ribeirão Preto conclui licitação da coleta do lixo. O consórcio venceu o pregão após extensa batalha judicial e 9 prorrogações de contratos emergenciais. Nova empresa terá desafios importantes pela frente. Os editais de adjudicação e homologação já foram publicados no Diário Oficial do município. Agora, Ribeirão Preto tem um consórcio de 3 empresas como responsável pelos serviços de limpeza urbana e gerenciamento de resíduos sólidos, ao custo de quase 80 milhões de reais por ano. Ele foi o segundo colocado no pregão e assumiu o posto depois de uma intensa batalha judicial travada entre a vencedora, a prefeitura e a atual responsável pelo serviço. Entraves que ainda podem gerar dor de cabeça até a assinatura do contrato. Ainda não é uma decisão definitiva porque ainda está pendente de uma decisão judicial, mas a gente precisa aguardar para ver se de fato a empresa que acabou ficando aí em primeiro lugar vai assumir essa coleta seletiva em Ribeirão. Isso gera uma insegurança, não só uma insegurança jurídica, mas até uma insegurança social. Porque a sociedade, ela no momento não se encontra apta a ter conhecimento, ou tendo conhecimento sobre quando e como ela vai ter a coleta dos resíduos de porta em porta e também foi suspensa a coleta dos resíduos recicláveis. Então, isso causa uma certa insegurança para a sociedade sobre como está funcionando o sistema. Enquanto a licitação não era homologada, a Prefeitura manteve o serviço através de contrato emergencial, que foi prorrogado 9 vezes e não incluía todas as necessidades do município. A nova responsável vai ter uma série de desafios. Um deles é controlar a grande quantidade de pontos viciados de descarte irregular de lixo. Às vezes você tem um exemplo, um pneu que é colocado de forma irregular. Numa chuva, ele cria água e aquilo ali já é um nascedouro, né? Um criadouro dos mosquitos da dengue. E também essa parte envolvendo a população, ela tem que ser envolvida para entender que todo esse processo irregular e que toda essa questão dos resíduos sólidos não sendo feita uma coleta correta, não havendo a destinação final correta, vai afetar ela principalmente. Não existem políticas públicas voltadas para a conscientização da população. Embora você tenha legislação falando de conscientização e educação ambiental para todo mundo, a gente percebe que isso na prática não é feito. Então precisaria não só ter empresas fazendo de forma correta e efetiva, mas educar a população. E essa educação passa por vários vieses, né? É necessário que você eduque não só o adulto, mas a criança, a pessoa mais experiente, para que ela entenda que lixo, resíduo, não é jogado tudo no mesmo lugar, que é necessário que você separe, que você saiba os dias em que serão feitas essas coletas. Outro desafio que a nova empresa que vai gerir os resíduos sólidos do município vai enfrentar é em relação à coleta seletiva. O recolhimento de porta em porta desses materiais está paralisado na cidade desde fevereiro do ano passado, há 1 ano e 2 meses. O novo contrato prevê que o serviço seja retomado e ainda ampliado para novos bairros. Agora, o trabalho é de recriar na população o hábito de separar os recicláveis. É necessário que se eduque a população. Aqui em Ribeirão, a gente percebe que a população não sabe o que é uma coleta seletiva, o que é um ecoponto, quais são os dias em que essas coletas seletivas serão feitas. Então, é necessário que a administração e essa empresa invistam em publicidade, em conscientização e educação da população. É um jogo que precisa ser jogado junto com os munícipes. Então, eu preciso saber quando que vai ser feito, de que forma vai ser feito, e eu também preciso entender o que é uma coleta seletiva, aprender sobre isso. A sociedade, de modo geral, ela não recebe instruções do poder público, de modo geral, para que ela entenda a importância de fazer uma coleta seletiva e de fazer o descarte correto de determinados resíduos sólidos. E o que isso vai causar? A sociedade não conhece as suas responsabilidades em relação a como fazer o descarte correto dos resíduos sólidos. E, por outro lado, os municípios não arcam, que também é uma responsabilidade deles, na questão de educar essa população. A varrição pública ficou a cargo de outra empresa, que venceu licitação ao custo de quase 20 milhões e meio de reais.
Ao todo, serão investidos mais de 100 milhões para adequar a política de resíduos sólidos na cidade. O que a gente espera é que seja feito a contento, de forma efetiva e que por um prazo aí prolongado, para que a gente comece a ter o hábito de fazer corretamente o descarte de resíduos sólidos, não só da nossa casa, mas das empresas, de forma correta e tendo consciência de quando esses descartes serão recolhidos e qual a forma correta desse recolhimento. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que a determinação judicial questionou a decisão administrativa, que foi anulada e cumprida integralmente e não impediu a continuidade do certame que está seguindo regularmente. Para a gente falar mais sobre esse assunto, no nosso canal digital da Clube está Matheus Delbon, ele que é especialista em administração pública. Delbon, o assunto finalmente parece ter sido concluído em Ribeirão, então a cidade volta a ter uma empresa que será responsável pela gestão dos resíduos. Qual que é o impacto disso na sua análise? Boa tarde. Boa tarde. É importante que o serviço volte a ser normalizado, né? Nós sabemos que muitas vezes o processo licitatório tem os seus percalços, ele não é a mais eficiente forma de se contratar, mas vamos lembrar que é uma forma que garante uma boa transparência, ela garante uma ampla concorrência e, pela própria característica da administração pública, acaba tendo essa judicialização, acaba tendo esses questionamentos, e a Prefeitura conduziu isso, promovendo os contratos emergenciais. Agora a gente espera que isso fique mais estável para a população para os próximos anos. O serviço estava sendo mantido através de contrato emergencial que foi prorrogado, inclusive, 9 vezes e não incluía todas as necessidades da cidade. Talvez aí uma falha de gestão. Provavelmente, né? O contrato emergencial existe, é uma ferramenta que pode ser usada para esses casos, mas 9 vezes é um número alto. Nós sabemos que, por ser um contrato de grande valor, muitas vezes as empresas ficam buscando pormenores judiciais para habilitar um outro concorrente, né? Então, isso acaba atrasando o processo. Então, por isso a importância do edital ser muito bem feito, muito bem organizado, para evitar questionamentos judiciais ou que, se eles ocorram, sejam rapidamente resolvidos. Então, não é para existir tanto contrato emergencial. Esse tipo de licitação, por ser complexo, assim como transporte público, outras licitações de grandes valores, é importante que eles comecem muito antes de terminar o contrato anterior, prevendo aí que você tem fases de questionamento e você pode ter uma certa judicialização. E agora essa nova empresa vai ter que atuar numa área muito, digamos, complicada, que é a de trabalhar para evitar o descarte irregular de lixo, e principalmente em áreas já viciadas. Como é que a empresa trabalha nesse sentido, Delbon? Eu acho que a primeira questão é você limpar bem a cidade para evitar com que crie-se uma cultura de descarte irregular. A gente percebe que o descarte regular, ele começa no primeiro descarte, logo já tem, alguém colocou, vai outro coloca do lado, e quando você vê, isso vai aumentando. Então, manter limpa a cidade é um primeiro ponto. É lógico que você tem que fiscalizar, mas é difícil essa fiscalização. Muitas vezes, algumas cidades, a gente sabe que instalaram até câmeras em áreas mais críticas para multar, para ir atrás, mas enfim, infelizmente, acabar com uma cultura de descarte irregular, então mantendo a cidade bem limpa, onde ninguém se sinta confortável a fazer esse descarte em nenhum local. Segundo ponto, tornar o descarte regular fácil. Tem lugares que você tem poucos pontos de bolsões ou pontos de coleta, exige-se cadastro, tem lugar que cobra-se até taxa, e a pessoa acaba por fazer o descarte. Matheus Delbon, especialista em administração pública, agradeço muito a sua presença aqui no Jornal da Clube. Boa semana para você. Boa semana a todos, muito obrigado. Até mais.